Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos analisando, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Hoje passamos a análise do item A Porta Estreita, valioso ensinamento. Inicia-se assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. É muito interessante analisarmos isso, porque ouvimos muito falar a respeito da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, mais difícil, compensação é mais recompensador, e do caminho espaçoso também, que leva à porta espaçosa, que é muito cômodo caminhar por essa estrada espaçosa, é muito fácil, é muito tranquilo, sem aborrecimentos, tudo vem até nós, mas em compensação não há recompensa, mas sim consequência de estarmos trilhando a nossa jornada, seguindo por esse caminho espaçoso, buscando essa porta larga. É muito importante que compreendamos esse significado. É lógico que existe aqui um grande chamado para nós, para que a gente desperte, para que nós despertemos em relação ao nosso modo de vida, para que nós despertemos em relação aos valores que nós damos importância nessa jornada que estamos trilhando hoje, nessa oportunidade reencarnatória que recebemos de nosso Pai e do nosso Criador. Por que Jesus chama essa atenção? Justamente devido à consequência. Para aqueles que estão trilhando pelo caminho estreito em busca da porta estreita, significa que esses estão despertando para a sua realidade de espíritos que necessitam ir trabalhando os seus sentimentos, as suas virtudes, necessitam ir trabalhando a ampliação do conhecimento, o exercício da inteligência, para que dessa maneira, colocando em prática os ensinos de Jesus, e aí existe um esforço necessário para que a gente coloque em prática esses ensinos, porque vem de encontro com a nossa necessidade de nos melhorarmos enquanto pessoas, melhorarmos enquanto irmãos, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto pessoas inseridas nessa sociedade, mas também nas questões espirituais e íntimas que nos convidam a essa reforma. Daí porque Jesus diz que é difícil realmente caminhar pela estrada estreita, porque é uma estrada que tem que ter boa vontade, tem que ter determinação, tem que ter coragem para enfrentar os desafios que vêm pela frente e não fugir desses desafios. E saber que Jesus e a espiritualidade que quer o nosso bem está conosco em todos os momentos, para que nós tenhamos condições de sairmos vitoriosos desses desafios. É o desafio da prova, a prova que vem de encontro a nós para nos desafiar, para que assim sejamos, para que possamos assim demonstrar se já melhoramos um aspecto da nossa vida, da nossa intimidade que era necessário melhorar. Então, nós somos desafiados constantemente nesse caminho estreito que nos leva à porta estreita. Porque passando por essa jornada de desafio, de superação, as consequências lá na frente serão boas. Então, nós receberemos lá na frente o prêmio daquele que se esforçou, daquele que trabalhou,
daquele que não fugiu, mas com coragem enfrentou os seus problemas, assumindo as suas responsabilidades diante do comportamento que teve, diante das decisões que tomou, mesmo que essas decisões tenham tido resultados dolorosos, tristes, prejudiciais a si mesmo, mas reconhecendo e aprendendo com a decisão difícil que foi tomada e a consequência dessa decisão. Aí está o caminho estreito, o caminho daqueles que estão sendo chamados a trilharem juntamente com Jesus para buscar lá na frente, lá na vida futura, uma posição de felicidade, de equilíbrio emocional, de paz de espírito. Consequência simples do esforço que estamos fazendo hoje. Então, por isso que Jesus trouxe esse ensinamento para nós, né? Porque a estrada estreita que leva à porta estreita, ela é difícil. Muitas vezes não é bonitinha, não é agradável, mas em compensação, para aqueles que superam e insistem em se desafiar, em seguir em frente, o resultado, o prêmio que nos será dado é o prêmio da conquista pessoal, do equilíbrio, da paz. Esse é o prêmio que vamos receber lá na frente. Enquanto que a outra estrada espaçosa, que leva à porta espaçosa, a consequência lá na frente é muito dolorida, é de sofrimento. Por quê? Porque nós não estamos aqui hoje nessa jornada simplesmente para fazermos aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá felicidade, aquilo que nos dá prazer intenso. A vida não é só para isso. A vida aqui é um desafio constante. Aqui é um momento de despertar, somos chamados ao despertamento para a realidade. A necessidade de sermos fraternos com o nosso próximo, a necessidade de termos empatia com o outro, com aquele que sofre, com aquele que tem necessidade, a importância de olhar para o outro e não ficar olhando somente para nós, para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, mas trabalhar também para o alívio do sofrimento do outro, das necessidades do outro, a prática da caridade. Isso não é difícil, isso não é fácil realmente. É difícil porque depende de um grande esforço ainda da nossa parte. Um dia vai ser fácil. Um dia nós vamos praticar a caridade assim, de uma maneira natural. Hoje ainda nós temos que usar da nossa inteligência, do nosso raciocínio para agirmos dessa maneira. Mas um dia nós vamos estar libertos desses preconceitos, dessas dificuldades de amar o próximo incondicionalmente. Isso é a prática da caridade. Hoje é um caminho estreito. Amanhã, lá na frente, será um caminho muito mais tranquilo de nós caminharmos dessa jornada de irradiar o amor ao próximo. Mas então, aqueles que hoje só buscam as facilidades, o sofrimento estará lá na frente. Por quê? Porque não criou algo para si, não conquistou valores para si, não auxiliou o seu próximo, não se mexeu, não saiu da sua zona de conforto para ajudar alguém, nem para se ajudar. Quantas pessoas não estão dormindo nessa experiência reencarnatória? Quantas pessoas, quantos jovens nós estamos vendo aí que não estão se dedicando aos estudos, não estão se dedicando ao trabalho, estão vivendo em face do auxílio dos seus pais, da sua família, e não estão se esforçando para buscarem a sua própria subsistência. Quantos outros que estão numa situação aí também de não trabalharem, de não se esforçarem para melhorar, e não obstante a isso, ainda desejam o que é do outro, ainda subtraem os valores e a riqueza do seu próximo, ainda enganam, furtam, roubam, ou seja, não se esforçam para a conquista dos bens materiais e ainda retiram o que o outro conquistou, de maneira agressiva ou não, ou por enganação.
Então nós vemos aí muitas dessas pessoas que ainda estão na ilusão de viverem essa vida, essa jornada que nos encontramos, simplesmente usufruindo, simplesmente aproveitando a vida, aproveitando a boa vontade de outras pessoas, ou aproveitando ainda a riqueza que o outro tem, tomando essa riqueza ou enganando para que essa riqueza venha até si, sem esforço nenhum, sem merecimento algum. Estão caminhando pela estrada espaçosa, florida, fácil de caminhar, sem sair da sua zona de conforto, sem se esforçar para nada, mas após passar por essa porta larga, aí terá o despertamento, que é inevitável para todos nós, porque esse despertamento um dia vai chegar. Que nós tenhamos a inteligência de compreender e de buscar esse despertar o quanto antes, olhando para a nossa vida, o que eu estou fazendo, eu estou sendo útil à sociedade, eu estou sendo útil à minha família, eu estou sendo útil como colega de trabalho, ou estou ficando somente nas costas daqueles que trabalham bastante? Olha só, como nós somos a todo momento, pelos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, chamados à reflexão íntima, para que tenhamos essa consciência da necessidade do trabalho que edifica, a necessidade do trabalho que enobrece, e assim irmos com boa vontade e dedicação, nos esforçando para superar as dificuldades que são naturais da nossa existência. É um desafio que nós temos pela frente, nessa atual fase da nossa jornada evolutiva, nesse mundo de provas e expiações que nós nos encontramos. É ilusão querer viver aqui somente as alegrias, as benesses, as comodidades que o mundo material oferece, porque nós não somos materiais, nós somos espíritos, estamos numa experiência material que é passageira, ela é transitória, e tudo vai depender, a nossa felicidade lá na frente vai depender do que estamos fazendo hoje. Por isso que os irmãos falam que o passado, o presente e o futuro estão todos interligados, porque hoje eu recolho as consequências do que eu fiz lá atrás, do meu passado, e eu estou hoje preparando o meu futuro. Então os irmãos que refletem a respeito disso podem analisar: você está passando com boa vontade, com resignação, com esperança pelo caminho estreito que leva à porta estreita, ou você está buscando o caminho espaçoso e largo que leva à porta larga? Temos que pensar nisso. O nosso futuro, a felicidade lá na frente, depende do que estamos fazendo hoje. Vamos abrir os nossos olhos. E para encerrar, vou fazer a leitura de um pequenino parágrafo aqui deste texto que nós estamos analisando para nossa reflexão. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Justamente o capítulo que nós estamos analisando. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque todos nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus, todos nós temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência, mas poucos estão dispostos a se esforçarem para ampliar as suas virtudes,
melhorando assim a sua maneira de tratar o próximo, de se enxergar, melhorando assim as questões da sua espiritualidade. Poucos estão dispostos a esse desafio. Aqueles que já estão despertando para essa realidade, que Deus esteja sempre conosco, a nos fortalecer e nos amparar, e que possamos cada vez mais nos esforçar para tomar a melhor decisão e seguir de acordo com os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Meus amigos, esse é o recadinho de hoje, a análise que fizemos deste item. Que Deus abençoe a todos. Até!